Isso aqui, gente, não tem macete, né? Isso aí tem que decorar a fórmula mesmo. Quer dizer, decorar entre aspas, né? Bom, vamos ver aqui. Tabela abaixo apresenta a quantidade dos preços unitários de 4 produtos vendidos na mercearia primeiro trimestre de 2009. Para o conjunto dos 4 produtos apresentados, o índice de preço de Lasper, referente ao mês de março, tendo como base o mês de janeiro. Meus amigos, eu quero comparar o mês de março com o mês de quê, gente? De janeiro. Gente, isso aqui é uma matéria chamada números índices. Todo número índice, todo número índice tem essa expressão aqui, ó, PQ. Preço, quantidade e o que, gente? Preço, quantidade. Todos eles, tá? Você quer comparar o que, gente? Preço ou quantidade? Qual foi a pergunta dele aqui? Ele quer que você compare preço. Sim ou não, gente? Né? Quer que compare preço. Tá legal? Então, vamos lá, vamos comparar o preço, ó. Vamos lá, preço, ó. Aí você vai colocar o que aqui em cima? O que ele quer comparado com a base. Qual o mês que ele quer, gente? Ele quer março comparado com a base, que é quanto? Janeiro. Aí você vai dizer, porra, se o cara quer o preço, pra que você botou quantidade aí? Que, galera, na verdade, gente, na economia, né? O preço está vinculado à quantidade. Você regula o preço, a quantidade cai ou aumenta. Sim ou não, gente? São coisas que estão vinculadas. Não adianta só botar o preço, é muito ingênuo. Ah, bota só o preço aqui, pronto. Compara o preço de um com o preço do outro. Isso é muito ingênuo, gente. Lei da oferta e da demanda. Você mexe no preço ou você mexe na quantidade vendida, né? Você vai vender menos, vai vender mais, né? Então isso aqui a gente chama de valor, né? O valor. Bacana. Agora, gente, presta atenção. Olha aqui, ó. Olha só para você tentar minimizar a coisa aqui, ó. Você quer comparar o preço, foi ele que pediu o preço, ele quer que compare março com janeiro. Ó, o que ele quer com a base aqui. Agora, o que sobrou, sobraram o que, gente? As quantidades. Quem vai ditar é o número índice. Qual é o número índice, gente? Lasper. Olha aqui, galera, nós temos dois tipos de números índices. Lasper e PAASH. Um trabalha com a data base e o outro trabalha com a data atual. Gente, olha aqui, ó, o E aqui, ó. Ó, esse aqui é o base. E esse aqui é o que, gente? Data o quê? Atual. Né? Lasper trabalha com a data base e o PAASH com a data atual. Qual é a data base ali, galera? Quem é a data base? O que ele chamou de data base? Tendo como base o mês de quê? Janeiro. Como é Lasper, gente? Data base, ó. Janeiro. Certo? Então a quantidade, o preço, você vai variar o preço. O preço você vai variar. Né? Porque ele quer que você compare preço. Agora, a quantidade de comparação, você vai colocar conforme o número índice. Se for Lasper, você vai trabalhar com a data base. Se for PAASH, você vai botar a data o quê? A data atual. No caso, se fosse PAASH, eu ia botar o que aqui, gente? Se fosse PAASH, eu ia botar março. Tá legal? Tá legal? Bom, ainda assim, essa conta é desagradável, né? Esse 100 aqui é para dar uma cara de porcentagem, né? Ainda assim é coisa desagradável. Você decide se vai fazer na prova ou não. Vamos lá. Preço de março, quantidade de janeiro. Preço de março aqui, ó. Preço de março, quantidade de janeiro. Vai falando pra mim aí, Rô. 2,5. 2,5 vezes 5. Vezes 5. 4 vezes 4. 4 vezes 4. 2,75 vezes 3. 2,75 vezes 3. 2 vezes 2. 2 vezes 2. Tá aqui, ó, parte de cima. Agora a parte de baixo vai ser preço de janeiro, quantidade de janeiro. Preço de janeiro, Ruas? 2,5 vezes 2,5 vezes 5. 3 vezes 4. 3 vezes 4. 2 vezes 3. 2 vezes 3. 1,25 vezes 2. 1,25 vezes 2. É isso aí? Aqui deu 2,5. E 15. 7, 33. Aqui embaixo deu 33. $40,75. Alguém fez? Não querem nada, né? Eu acho que é isso aí. Confirma aí, gente. 40,75 sobre 33. Tá legal? Multiplica por 100 aqui, ó. Né? Esse 100 aqui, gente, né? Para dar uma cara de porcentagem aqui.
100 dá 4.075 sobre 33. Calculadora aí, galera. Calculadora, faz a conta objetiva aí. Vê se eu fiz besteira aqui. Ó. Calculadora, galera. Vamos lá, gente. Pode usar calculadora na prova ou não? Claro que não, mas... Claro que pode, claro que pode. Você não pode ser pego usando, é diferente. É claro que você pode usar. Não seja pego usando. E se for pego, não cite meu nome, por favor. 123, tá legal. É. Ó, segundo nossa amiga ali, deu 123 aí, mais ou menos 123. Tem 123 aí, graças a Deus. Se o cara quiser só, se ele perguntar o aumento percentual, gente, você vai dizer que é quanto? Você vai dizer que é 23%, tá? Foi aumento percentual. Porque esse cara aqui está sendo comparado com um número que é 100, tá? A base é 100. Então 123 significa um aumento de 23%, tá? Essa aí não tem muito o que falar, queridos. É, tá? Correto mesmo. Fala, mano. Só para lembrar, na fórmula, o P de cima é sempre o atual. Sempre, sempre. Toda vez que você for comparar, sempre que você for comparar dois, e não precisa ser preço não, ele pode pedir para você comparar quantidade, tá? Vai ser tudo o contrário, né? Você vai botar a atual em cima e a base embaixo, é a comparação, como se fosse uma porcentagem, tá? Aí o que sobrar, aí você vai pensar no método. Qual método eu estou usando? Lasper ou PAASH? Aí o que sobrar você preenche com Lasper, ano base, ou PAASH, data que data atual, beleza? Tá? Certo, queridos? Se na hora da prova cair isso, manda uma foto no meu WhatsApp e pergunta lá. Aí, pô, me dá uma lembrada aí na fórmula. A gente vai estar aqui dando aula, de repente eu me distraio. Calculador e celular, pode usar, né? Só não pode ser pé. É, também pode, ó, tá vendo? Manda aí, o que ele falou? Rapaz, teve um aluno meu, isso aí não é palhaçada não. Teve um aluno meu que me ligou da prova uma vez. Fazer uma prova APM, muitos anos atrás, quando caía matemática, a prova da APM, o cara foi pro banheiro e me ligou. Falou assim, pô, Casinha, que eu tô aqui na prova, não sei, eu quero desesperado desligando o celular. Vocês sabem como é que a mídia é exagerada, né? Se eu fosse pego no dia seguinte, professor comanda esquema de cola em todo o Brasil lá. Cara, eu desesperado desligando o celular. É muito louco, muito louco. Quer dizer, agora com o WhatsApp, então... Pô. Oi? Você não ajudou o cara? Aham, ajudei lá. Cara, sabe aquela blitz que você perdeu um dinheiro? Ele. Foi o cara que foi aprovar. Manda aí, último mês ele fez 8 ligações de telefone e tal, relações, quer saber o valor aproximado do desvio padrão. Tem muito o que pensar aqui, gente. Desvio padrão é o quê? Desvio padrão, você primeiro calcula o quê, gente? A média, depois a variância, tirar a raiz quadrada é o desvio padrão. Tá lembrando aos amigos que desvio padrão, só para não ficar uma coisa parece que é só fórmula, né? Desvio padrão é o quê, gente? É a medida de quê? De dispersão, né? Para você saber se o número está oscilando muito ou pouco, tá certo? Você contrata um cara para fazer bolo, aí o cara faz, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o cara faz 5. Cada dia ele faz 5 bolos, certinho. Aí você contrata outro cara, o cara faz 5, depois ele faz 4, no outro ele faz 6, faz 3, faz 7. Aí, porra, aí você fala o seguinte, pô, eu vou contratar aquele que tiver melhor média. Aí você descobriu que os dois têm média quanto? Tem média 5. Os dois têm média 5, né? Só que nitidamente é uma clara diferença entre os dois profissionais. Ele tem uma regularidade. O outro oscila. Tá? Qual dos dois é o melhor? Isso aí, gente. Depende do que você quer da vida. Né? Futebol. Tu prefere um jogador assim ou assim? O de cima. Eu prefiro o de baixo. Não, cara, é questão de ponto de vista. Eu acho que o cara numa decisão, numa final de campeonato, ele pode ser brilhante e tal. Enfim, cada um seu cada um. É ou não é, galera? Bom, mas nitidamente tem uma clara diferença aqui. Isso, quem mede isso? É o tal do desvio o quê? Do desvio padrão. O desvio padrão aqui dá 0. Dá 0, gente. Não há oscilação. Esse cara é chato. Imagina esse cara transando. Deve ser horrível. Todo dia ele faz sempre a mesma coisa. Né? É importante a oscilação. Rapaz. É isso aí. Bom, entenderam a ideia, né? Agora é fazer conta, Calcula pra mim a média. Calcula pra mim a média. O Juan vai calcular a média pra ele. Quanto é que dá a soma aqui? Vamos lá. 7,58? Tem certeza? Não.
Tem que dar um número inteiro isso aí, meu. Ó, 7, 18, 26, 29, 37, 44, 48. Quantas? Quantas observações? 8? Não, a média é 6, A né? média é 6. Média é 6. Média 6, é isso aí. Tá beleza, galera? Tá? Então é isso aí, gente. E aí, qual seria a melhor maneira de calcular a variância nesse caso aqui? Tem duas maneiras de se calcular a variância, né, galera? Tem duas maneiras da gente calcular a variância. A média, vamos lá, média dos quadrados dos desvios ou média dos quadrados menos o quadrado da média. Você deve ter ouvido alguma vez falar isso aqui, né? Ó, média dos quadrados menos o quadrado da média. Certo? Aqui eu não quero usar essa conta aqui, gente. Por quê? Porque essa conta vai ficar um pouco grande, né? Tem que botar 11, o quê? 11 ao quadrado, não sei o quê. Eu prefiro usar outra, gente, nesse caso aqui, porque a média ela é inteira. Então ficaria assim, ó. Pega cada x, subtrai de quem? Da média. Da média, eleva ao quadrado, divide por... E soma tudo. Média dos quadrados dos desvios. O que eu esqueci aqui? Somatório. Somatório. Né? Sempre que a média é inteira, sempre que a média for um número inteiro, eu prefiro esse método aqui, gente. Tá? Sempre que a média for um número inteiro. Se for quebrado, é muito ruim, aí é melhor fazer de cima. Né? Mas sempre que a média for um número inteiro, eu prefiro esse aqui. Média dos quadrados dos desvios. Gente, vamos fazer isso de maneira rápida aqui. Vamos fazer de maneira mais rápida. Ó, gente, é só você ver a distância de cada número até a média, gente. É mais rápido. Vamos lá. Ajuda aí, Rua. Do 5 para 1. A distância, porque vai levar o quadrado, vai ficar positivo, né? De 5 para 6. De 5 para 6. De 2 para Vamos lá, 6. de cada um, gente. Cada um. Vamos lá. De 5 para 6. Qual a distância? 1. 1 ao quadrado. De 2... Gente, ó. Eu tô fazendo essa conta aqui, tá? De 5 para 6, a distância é 1. Eu tô trabalhando com a distância. Do 2 para 6. 2 para 6. 4. 4 ao quadrado. De 11 para 6. De 8 para 6. De 3 para 6. 3. De 8 para 6. 2. De 7 para 6. 1. E de 4 para 6. Tudo isso dividido por N. O N é quanto, queridos? 8. Né? Essa variância aqui dá 64. Essa conta aqui dá 64, tá? Tô me lembrando aqui. 64 por 8 dá quanto? Dá 8. Queridos, ele pediu a variância? Não. Ele pediu o quê, gente? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de 8. Não é um número exato, né? Chuta o número ali pra mim, gente. O que vocês acham que é a raiz quadrada de 8 ali, hein? Bom, o 2 não é, obviamente, 2 não é, que 2 ao quadrado é 4. 3 não é, porque 3 ao quadrado é 9, tá fora. Ou é 2,8, é 2,5, é 2,2. É um daqueles três números ali do meio. Vai lá. 2,8? Todo mundo marcaria 2,8? 2,8? Em algum lugar, quando é a amostra, divide por N-1, você pode especificar um pouco melhor. Sim. Eu ia falar sobre isso mesmo. Beleza. Tá. Galera, vai mostrar de uma maneira? Vai? Eu ia falar o seguinte aqui, gente. Olha só, se você tiver na dúvida, tá? Se você tiver na dúvida aqui, você testa. Pega um número aqui, eleva o quê? Eleva ao quadrado. Agora, gente, aqui tem que entrar malandragem, tá? Se você for testar, você tem 3 números. Qual número que eu devo testar? Se eu não tiver a menor ideia. Você deve testar qual dos 3, gente? O do meio. Você deve testar esse aqui. Por quê? Se der maior é para um lado, se der menor para o outro. Né? Porque se não for esse, você pelo menos sabe se a resposta é maior do que ela ou o quê, gente? Ou menor. Tá legal? Então, toda vez que você tiver 3 números, se tiver 2 é moleza, 2 é mole, né? Você testa um, se não for ele, é o outro. Né? Mas quando você tiver 3 números, teste sempre o do meio. Se não for ele, você já sabe se é maior ou menor. Tá, legal? Outra coisa é o seguinte, ó. O 8 está entre que raízes quadradas, em que números quadrados perfeitos, né? Raiz quadrada perfeita. 9 e... 4. Raiz de 9. Raiz de 4, 2. A raiz de 8, ela vai estar mais próxima a quem? A 9. Então,
o que você acha? O resultado vai estar mais próximo de quem? De 3. A metade seria o quê? Olha só, a metade seria se o 8 estivesse entre 4 e 9. Exatamente. Se estivesse na metade disso aqui. Aí daria o quê? Algo em torno da metade. Como o 8 está mais próximo de 9, a resposta vai ter que estar mais próxima de 3. Nesse caso é quem? 2,8. Essa resposta aí eu acho que é bem óbvia, né? Essa resposta aqui acho que é bem... Não precisaria fazer conta. O gabarito é letra o quê, gente? É letra B de bola. Tá legal? Bom, agora voltando ao que o nosso amigo falou. Queridos, isso aqui que eu acabei de falar é verdade para variância o quê, gente? Para variância populacional. De uma o quê? De uma o quê, gente? Vocês sabem que a estatística não trabalha, na verdade, com população. Ela trabalha, na maioria das vezes, com o quê, gente? Com amostra. É isso aí, gente. Por vários motivos. Pô, vai ter eleição presidencial. O Vox Populi vai perguntar para o Brasil inteiro em quem que ele vai votar? É possível isso, gente? Você tem uma fábrica de palitos de fósforo. Você quer saber se os palitos de fósforo estão bons. Você vai riscar todos? Todos? Tu vai tacar fogo na porra da fábrica toda? Claro que não. Você é um traficante de drogas? Ó, como é que até olha como é que até o traficante ele faz amostragem. Chegou um carregamento, Cais do Porto, madrugada, você vai lá pegar o carregamento. Você precisa saber se o carregamento é bom. Você vai cheirar o carregamento todo. Você já viu em filme americano, né? O cara ele pega lá no meio, não pega do de cima não, ele pega lá do meio, tal, dá uma cafungada, pá, ele sabe se tá bom o negócio, né? Bom, então por N motivos aqui, podia passar a noite toda falando por que se usa amostra. Por que a gente tem que usar amostra e não a população, né? Só que isso traz um problema, gente. Tá? Por motivo essa aí, desculpa, vocês vão ter que engolir essa vocês vão ter que engolir. Tá? Eu não vou nem poder explicar o porquê, são motivos teóricos que não vem ao caso. Quando eu calculo variância de amostra, não pode ser usado do jeito do cálculo que a gente fez aqui, tá? Então você vai fazer o seguinte, galera. Você vai usar um pequeno macete aqui, ó. Você vai calcular a variância como se ela fosse o quê, gente? Da população. Isso aqui é a variância populacional, tá? Variância populacional. Oi, querido. A cor, é? Então, vê outra aí, vê outra aí. Ah, tá aqui, ó. Então, vamos nós. Vamos lá, calcula a variância populacional, vocês já aprenderam, né? Acabei de mostrar aqui, tá, gente? Né? Cálculo normal, gente. Média dos quadrados, então média dos quadrados menos quadrado da média, então média dos quadrados menos... Faz daquele jeito que eu falei lá. Variância populacional. Vou brincar de fazer de conta, tá, gente? Faça de conta que é o quê? É uma população. Não é população, é o quê? Ele pediu a variância de um quê, gente? De uma amostra. Então, queridos, ó, o troço é tão sério que nem a mesma letra a gente não usa. A variância amostral, a gente usa a letra S de sapo. Variância amostral. Então, como é que você transforma a sua variância populacional numa variância amostral? Como é que você faz essa transformação? Você calculou isso aqui, mas você sabe que isso aqui não é a resposta. Você tem que transformar numa variância amostral. Você vai usar um fatorzinho conhecido aqui, ó. Esse fator é esse. N sobre N menos 1. N é o quê, meus amigos? É o tamanho da amostra. Então, você vai usar esse fator aqui, né? Que ele responde pelo simpático nome de fator de correção de Bessel. Bessel neles. Aí. Fator de correção de Bessel. É ele que... Isso aqui é macete, tá, galera? Pelo amor de Deus, isso aqui não é uma fórmula você vai encontrar em livro não, pelo amor de Deus, tá legal? Não existe esse papo de transformar uma em outra. Tá errado isso aqui, obviamente. Prova discursiva faz isso, é zero. Zero na hora, né? Não é isso? Mas isso é um macete que a gente usa, funciona bem, né? A gente calcula a variância populacional, usa o fator e transforma em variância o quê? Em variância amostral. Tá legal, queridos? Né? Usando esse fator de Bessel aqui. Tá beleza, queridos? Certinho? Tá? Então isso você vai usar quando for ele pedir variância o quê, gente? Variância de uma amostra. De uma amostra. Tem que usar esse fator aí, tá? Não era o caso ali, tá? Porque a amostra... Como é que você sabe que aquilo ali não era amostra, tio?
Porque a amostra ele tem que falar o quê? Explicitamente. Quando ele não fala nada, você assume que aquilo é o quê? É uma população. Ele pegou todas as ligações, todas. Ele falou apenas 8 ligações. É, mas, enfim, ele não precisa falar... falou nada, é população. Falou, fechou. Próximo. Variância amostral para chamar de peso também, Não, não? não, não. Peso é outra coisa. Peso seria frequência, seria outra coisa. Ah, peso seria a importância, né? Seria a frequência de cada X. Enfim. Seja H a variável aleatória que apresenta as alturas dos cidadãos de certo país. Sabe-se que H tem distribuição normal, conforme nós falamos aqui, né? Quando nós fizemos o curso aqui, ó. Distribuição normal, ele sempre avisa, né? Distribuição normal, os senhores conhecem aquela formulazinha de sino, né? Que é variável zero e tal, né? Ok? Sabe-se que H tem distribuição normal com média quanto? Média de 1,70, então isso aqui é a variável x, tá? Olha a média aqui, olha a média aqui, ó. Olha a média aqui, ó. E o desvio padrão? A probabilidade que um cidadão desse país tenha mais de 1,75 m de altura. Queridos, a média é 1,70 m. Onde é que está o... Onde é que está? Não vou usar o Mi aqui, então não vou usar o X barra, não. Vou usar o populacional aqui. Onde é que está o 1,75 m aqui no meu desenho, queridos? Está à direita? Aqui. Aqui. Certo? 1,70 m, né? 1,75 m. Quero calcular, não é essa área que eu quero, gente? E não falou maior que 1,75 m? Foi isso mesmo? Foi. O país tenha mais de 1,75 m, né? Sim, queridos, beleza? Tá? Bom, galera, você sabe que com esses valores aí, ó, babou, gente. Eu tenho que fazer o que com esses valores? Eu tenho que fazer um procedimento conhecido como padronização para transformar a variável x na variável da tabela que virá na sua prova. A tabela da sua prova não é variável x. Qual é a variável da tabela da sua prova? Variável z. É variável z. Tem que transformar na tabela da sua prova para você consultar, né? Então vamos lá, como é que faz essa padronização? Z igual ao quê? X menos a média sobre o quê? Desvio padrão. X, qual é o valor que eu quero padronizar, gente? 1,65. Qual é a média de x, queridos? 1,70 m. Quanto é o desvio padrão, queridos? 0,04. É isso? 1,65 menos 1,70 é 0,05. Sobre 0,04. Multiplica por 100 em cima, por 100 embaixo, dá 5 sobre 4. 1,25. 1,25. Não quero nem fazer outro desenho aqui do Z, não, tadinho. Eu vou puxar daqui mesmo, tá? 1,25, tá? Então esse valor aqui no X, no Z, corresponde a quanto, gente? 1,25. Aí você vai lá na tabelinha. Alguém está com tabelinha aí? Né? Se tiver, dá uma olhadinha. A tabelinha, salvo engano, 1,25 aqui, ó, é quase 40%. Aqui deve ser 39%. Chocolate ali da resposta, cara. Tem 1,4%. Valor tabelado, hein, gente? Não é para decorar, não. Pelo amor de Deus, tem que olhar a tabela aí. Todo mundo sabe olhar a tabela? Ah, porra, fudeu. Vem cá, olha só. Na sua prova virá uma tabela assim. Olha aqui, ó. Vem aqui com o titio, vem, ó. Eu tô com a tabela aqui. Precisa abrir? Oi? Precisa abrir? Deixa eu... Não, eu só ia mostrar aqui. Eu ia mostrar com você sabe. Galera, ó, tabela. Eu quero olhar que valor. 1, quanto? 1,25. Gente, a primeira casa decimal tá aqui, ó. Então você vem aqui 1,2, certo? Aqui em cima tem a segunda casa decimal, ó. Você vai ver uma casa de números assim, ó. Então, 1,25, ó. 1,25, você vem aqui, cruza 1,2 com 5. E aí deve dar aquele valor que eu falei ali pela resposta, né? 39,4%. Tá? Você vai achar esse valor aí, 39,4%. Né? Tá bom, né? Esse valor, queridos, vai ser o valor entre
A média é aqui, ó. 39,4. Mas não é esse cara que eu quero. Eu quero o quê, gente? Eu quero depois. Não quero depois, galera? Quero depois. Vamos lá. Quanto é que tem essa área toda aqui? Toda? 100%. Como a curva é simétrica, ela é igual do lado esquerdo, do lado direito, tem 50% para cá, 50% para lá. Certo, queridos? 50 para cada lado. Então, essa área vermelhinha aqui é quanto? 50% menos 39,4. Que vai dar 10,6. Tá aí, gabarito! B de bola. Sim ou não, queridinhos? Legal? Show. Fácil, né? Não? Essa aqui só tem que decorar essa fórmula aqui, gente. Essa aqui. Essa fórmula você tem que decorar. X menos, para você fazer a padronização. Oi? Volta. Quer bater a foto com tudo, pra testar aí. Foi? Foi bonito, foi. Caraca. Tabelinha aqui, ó. Depois confere isso lá na... Abre lá a última prova, tem a tabelinha, dá uma conferida lá para ver como é que você consulta essa tabela. Vamos nessa, pessoal! 28. Considere que a proposição composta, a prova estava difícil e menos do que 20% dos candidatos foram aprovados no concurso. Sua negação, vamos lá, eu quero a negação de que proposição? De uma conjunção, né? A prova estava difícil e menos do que 20% dos candidatos foram aprovados no concurso. Como é que eu faço para negar o E? A negação do E é com ou, certo? Então, se eu falo para vocês, eu dei uma bola e uma bicicleta pro meu filho. Aí você vai negar isso aí. Basta não ter dado a bola ou a bicicleta que você já negou. Então, para eu ter cumprido com minha promessa, eu tenho que ter dado os dois, certo? Então, a negação do E é com ou. Então, logo de cara, vamos lá. A negação do E é com eu. Pode ser essa aqui? Pode. Essa aqui? Tá fora, né? Pode. Ih, rapaz. Não ajudou muito não, né? Agora é o seguinte, como é que eu faço para negar? Eu nego a primeira ou nego a segunda. Tem que negar as duas trocando o conectivo E pelo ou. Qual é a negação da primeira proposição? A prova estava difícil. Como é que eu faço para negar a prova estava difícil? A prova não estava difícil. Então, ó, a prova estava difícil. Isso aqui está fora. Pode ser essa aqui? A prova não estava difícil? Pode. A prova não estava difícil. Fácil. Então tá fora. Então, se eu der, né? E negando a segunda, menos do que 20% dos candidatos foram aprovados. Como é que eu faço para negar isso aí? Mais de 20%? Ó, ele está falando 20%, menos de 20% dos candidatos foram aprovados. Como é que você faz para negar isso aí? 80% dos candidatos foram reprovados? Pessoal, pensa comigo aqui, ó. Aqui você tem 100%, vamos lá. Ó, aqui você tem 20%. Anula, Ruas. Aqui você tem 80%. Eu me lembrei que essa é a Lula. Essa é a Lula. Agora que eu lembrei, eu tava mijando. Tava com o pênis na minha mão, literalmente. É sério, me deu um estalo até pra questão. Foi anulada. Foi anulada. Foi anulado? Foi anulada, sério. Mas... Por isso que eu vim correndo. Eu tô ofegante lá, porque eu vim correndo. Eu tinha esquecido isso. Anula. Por que ela foi anulada? Não, foi anulada. Foi anulada? Foi anulada. Por que ela tá anulada? Eu lavei a mão, tá, gente? Pelo menos lavei a mão. Eu vim correndo mesmo, sério. Ó, aqui tá dizendo o quê? 20% dos candidatos foram aprovados, né? Então essa galera aqui, ó. Reprovado. Se eu quero negar... Ele falou menos de 20, né? Isso. Menos de 20, né? Então a negação seria mais de 20, não é isso?
Mais de 20. Mais de 20, né? Ou mais ou igual a 20, né, Sandra? Eu acho que não tem essa opção aqui, né? É isso. Só sobraram essas duas aqui, ó. É, sobraram essas duas. Isso aí. Menos de 20 dos candidatos foram... Reprovado. Não? Tá. É, foi anulado, não tem, gente. É, não tem. Não, mas mesmo você desconsiderando igual, acho que a ideia aqui não fica. Quer ver? Olha só. Então, olha só. Ó, 20 aprovado. Galera, olha só. Deixa eu pensar. Aqui, menos de 20, né? Menos de 20 foram reprovados. A negação seria o quê? Mais de 20 aprovados. É isso? Né, Ruas, né? Isso. Mais de 20 aprovados. Olha só, galera. Galera, mais de 20 aprovados seria a mesma coisa que dizer o quê? Se eu tenho mais de 20 aprovados, eu vou ter menos de quê? Menos de 80 reprovados. Isso seria uma espécie de sinônimo, né? Ele falou isso ou não? Tá certo, galera? Se eu tenho mais de 20 aprovado, eu vou ter o quê? Menos de 80 reprovado. Não, aprovado. Não, reprovado. Menos de 80. Reprovado. Se eu aprovei mais... Mas tem que manter o parâmetro, pô. Aí tem que ser mantido. Não. Eu tô dizendo que isso é sinônimo disso. Aqui, por exemplo, mais de 20. Aqui, 20. Aqui for 30, ó. Isso aqui for 30. Ó. Mais de 20 pode ser 30? Pode, aprovados? Certo? Os outros são o quê, gente? São reprovados. 60, caralho, porra. Vai dar 100 aqui, ó. Estão de sacanagem comigo aqui, ó. Porra. Já estão aloprando lá. Porra, olha lá. Bom. É isso, galera. É sinônimo. É isso que eu estou dizendo. É sinônimo. Dizer que mais de 20 foi aprovado, quer dizer que menos de 80 foi o quê? Foi reprovado. E aqui ele falou o quê, gente? Gente, eu neguei, gente. Neguei. Galera, estamos negando, gente. Se é menos de 20, ele não pediu a negação? Qual é a negação de menos de 20? Mais de 20. Não, desculpa. É que eu entrei aqui, eu não sabia se o Rui já tinha falado ou não. Pensei que tu já tivesse falado disso, entendeu? Foi isso. A culpa é do Ruas. Pra mim é pô. Vou ficar quieto, então. A negação do menos vai ser o quê, galera? Eu tô negando, hein, gente? Negando, tá? O Ruas negou ali, já a prova ela não estava difícil. Ou esse menos vai virar o quê? Mais. Mais de 20 vão ser aprovados. Essa é a negação. Se mais de 20 vão ser aprovados, menos de 80 serão o quê, gente? Reprovados. Não tem nada que fale isso, gente. Não tem nada equivalente. Não tem. Essa questão foi anulada mesmo. Botava lá. Por isso que eu me lembrei, sério, não tô de sacanagem não, me lembrei que eu voltei correndo pra cá. Eu falei, pô, vai ficar batendo cabeça lá e não vai achar nunca lá. Gente, outra ó, reprovada, só outra. para revisar aqui, como é que é a negação do E? É com ou, né? Como é que eu faço para negar, então, a negação do A e B? Não A ou não B. Como é que é a negação do A ou B? Hã? Não A e não B. Como é que é a negação do condicional? É uma né? Lembra? Negação do condicional. Mantém. Qual o conectivo? E nega o segundo. É só lembrar que o condicional, o único caso que é falso é quando o primeiro acontece e o segundo não. É o Vasco na frente do Flamengo, né? Ela gosta. A negação do bicondicional, costuma cobrar nessa prova? FGV não costuma, não quer dizer que não vai cair, não. Mas, como é que seria a negação do bicondicional, gente? Olha só, a negação do bicondicional, uma das formas que tem caído em prova é o seguinte. O bicondicional, a negação é como se algo fosse verdade e você vai tornar falso. Então, o bicondicional ele é falso quando as pontas são diferentes. E o que acontece aqui? Se as pontas são diferentes, basta você colocar o ou exclusivo. Como é que é o ou exclusivo? É assim?
Como é que é o sim? Uma barrinha. Embaixo ou em cima? Embaixo? Isso. Não seria um triângulo, né? Rua, só confirma aí, se o condicional é A implica B, e B implica A, só A. É o se somente se. Pode negar espaços também. Por isso que eu falo, se Você pode negar pode confirmar o primeiro e negar o segundo, ou pode negar o primeiro e confirmar o segundo. Tem que estar as pontas diferentes. Então, o resumo é isso aqui, ó. É o ou exclusivo. Ó, a sua pergunta, o bicondicional é A então B e B então A. Por favor, evite a palavra implica, ela está errada. Ela é usada em alguns locais, mas está errada. Implica é outra coisa, é outra simbologia. É então, tá? É A então B e B então A. Agora, galera, deixa eu só fazer um último comentário aqui. Galera, só para fechar aqui o que o Rocha falou, galera, cuidado se você olhar aí para outras apostilas, cuidado que alguns autores, eles colocam outras negações para o E. Tá legal? Além do ou, ele bota outras, tá? Gente, sinceramente, eu nunca decorei essas outras e acho desnecessário você decorar. Agora, o que você precisa ter em mente é o seguinte. Negamos o E virou o quê? O E virou... Volta ali rapidinho, Rose. Virou ou. Galera, você tá lembrado que o Rose ensinou para vocês ali no cantinho do quadro que o ou tem duas equivalências? Né? O ou tem uma equivalência. Ele pode virar a teoria do... Como é o nome do cara mesmo, do jogador? Como é que é? Neymar. Neymar, é isso aí. Eu tava me lembrando vagamente de Neymar. Não tem um tal de Neymar aí? Gente, então cuidado. Quando você chegar a essa resposta aqui, pode ser que a resposta não esteja aqui. Cuidado. Você negou o E virou ou. Você não achou ou. Né? Aí no começo você fala, porra, errei. Aí você volta, faz de novo, não acha. Aí bate o desespero, bate a revolta. Aqueles dois gordos, filha da puta, me ensinaram errado. Né? Mas aquele desespero, cara, né? Mas por quê, gente? Por quê? Porque aqui você pode transformar em quê, gente? No então. Qual é a teoria, queridos? Neymar. Precisa decorar mais fórmulas, gente? Não. Pergunta pra mim, eu não sei. Pergunta pra mim, preencha aí rapidinho. Quer dizer que eu não sei. Eu vou parar, vou ter que pensar pra responder pra vocês. Eu não tenho decorado, gente. Mas eu sei, cuidado, que a negação do E é ou. Mas se não tiver o ou, eu faço a equivalência do Neymar, que o titio Ruas ensinou, e você transforma em quê? E então. Certo, querido? Lembra da teoria do Neymar? Por que vocês estão com essa cara de what porra is that? Deixa eu dar um exemplo aqui, Ruas. Deixa eu dar um exemplo aqui, galera. Aí tá. Um exemplo bem bobo, gente. Um exemplo bobo aqui, ó. Vamos lá, ó. Vou pegar aqui, ó. Caneta preta. Vou dar um exemplo bem bobo. Irei à feira e irei à praia. Bem bobo, gente. Só pra gente marcar a ideia aqui. Queridos, aqui é um E. Né? A negação do E é com o quê? Basicamente é com o quê, gente? É com ou. É o que passa na minha cabeça na hora. Eu vejo um E, vou negar, é ou. Né? Meto aqui um ou. Vou dizer o quê? Não irei à feira. Não irei à praia. Mas cuidado, gente, é isso que eu estou chamando a atenção. Pode ser que a resposta não venha assim. E se a resposta não vier assim, você vai transformar esse ou e então. Você vai fazer uma equivalência. É uma resposta equivalente. Né? Negar, você já negou. Você não vai negar de novo, tu vai ficar brincando de ioiô aqui. Né? Nega, né? Vai ficar brincando de ioiô aqui. Claro que não vai negar de novo. Você vai fazer uma equivalência. E qual é a equivalência, lindos? Teoria do quê? Neymar. Por que a teoria do Neymar, gente? Nega a primeira. Não tem a segunda. Nega. Não irei à feira, que se o quê? Se eu for à feira, não é isso? Né? Neguei, né? Certo? Se eu for à feira, então o quê? Mantém. Alguém queria falar, se eu ir à feira, é futuro subjetivo, gente. Português. Vem cá. Se eu Agora, ir... só uma pergunta maldosa aqui. Pode não ter essa resposta aqui também, gente? O se então pode virar outro quê? Outro se então. Teoria do quê, gente? Ó, nunca vi isso acontecer em prova. Nunca, sinceramente. Aqui, ó. Até aqui eu já vi. Até aqui eu já vi. Tá? Várias vezes. Tá? Nego eu, e vira ou você tem que transformar em quê?
e então. Agora, passar desse então pro outro então, eu nunca vi. Se acontecer isso na sua prova, meu irmão, sai da prova, toma um banho de sal grosso, que isso é mal olhado. Eu nunca vi na minha vida. Ano que vem eu faço 50 anos. Nunca eu vi numa prova acontecer isso. Mas se acontecer também, não tem problema, gente. Então, vamos lá, nega, puxa, negando, puxa, nega, como é que fica? Isso é o quê, ó? Se eu for à praia... Se eu ir... Puxa aí. Então, nega aí, Então- não irei à feira. Não irei à feira. Não irei à feira. Show de bola. Bacana. Beleza, querido? Certo? Tranquilo? Tá, então tudo isso. Então precisa decorar mais fórmulas, gente? Não. É só você lembrar que você pode fazer o quê? A Equivalência. Tá legal? Próximo.